Maranata Cenáculo. Salva de palma que é essa aí, irmão? Você está com cãibra? Está com dor nos dedos, artrite, artrose? Qual que é o problema aí? Dá uma salva de palma para Jesus aí, Cenáculo. Vamos, igreja, vamos estralar a mão aí, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão aí pela internet não achar que o pastor está no estúdio, né? Vão pensar que essas palmas que eles estão ouvindo aqui é gravação. Amém? Para eles saberem que são pessoas que estão aqui congregando comigo hoje. Amém? Nesta noite. E é importante eles terem essa certeza. Amém? Que Deus abençoe toda esta igreja. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer, meu bom Jesus, por poder estar aqui hoje nessa noite, junto com todos. Amém? Aqui nesta quinta. Amém? Privilégio para mim, pessoalmente, poder estar aqui à frente desse trabalho hoje para comunicar fé. Pois sei que o meu Senhor pagou um alto preço para que esta palavra fosse originalmente proferida, aplicada nos corações. Para isso existe igreja na terra, para fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E eu me sinto privilegiado, amém, nesta noite, por poder estar aqui para colaborar com este propósito. Bom, meus irmãos, quero oficializar o culto desta noite, dia 27 de fevereiro de 2014, estamos numa quinta-feira, transmissão ao vivo, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé, em São Paulo, amém, em transmissão da campanha, o toque da trombeta, a campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, amém, com todos os sinais, confirmando, amém, que as profecias se cumprem para dar a esta igreja a noção de quando vai chover, amém, e os sinais avisam que vai chover logo, Jesus vai voltar breve, amém, então a igreja está correspondendo ao pedido do Senhor, amém, preparando as almas, edificando as vidas, para exatamente já começarem a viver, amém, esse processo de subida, de reconhecimento e aprovação de Cristo, amém, que é para esse objetivo primordial que nós estamos aqui. Cenáculo da Fé vai cumprimentar os nossos amados que estão pela internet, grande parte dessa igreja, outra grande parte de outras denominações, convidados de Jesus a esta noite. A igreja Cenáculo da Fé vai levantar sua mão para o céu, vai cumprimentá-los dizendo Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, quem crê nisso dá glória a Deus, Cenáculo, dá uma salva de palmas para Jesus, amém, aquele que crê nele se prepara para ele e para este dia, amém. Bom, meus amados, antes de nós orarmos pela pregação de hoje, pela palavra que vai ser anunciada nessa igreja, pastor, eu quero, amém, dar aqui alguns avisos importantes nessa obra, dizer aos amados para não se esquecerem, amém, que esta igreja, esse ministério, como qualquer outra igreja, amém, é representado por ações voluntárias e humanas, amém. Essa igreja, ela não é tocada por anjos, e nem o próprio Cristo está aqui entre nós, amém, cumprindo tal tarefa, até porque o que tinha que ser feito da parte dele, ele já fez, amém. A igreja é representada por homens que fizeram a escolha, amém, em Cristo, cuja sua fé está em Jesus, amém, e estas ações que são colocadas aqui, são colocadas voluntariamente, não são profissionais, não são pessoas que lucram, ganham, etc. Amém, a Igreja Cenáculo da Fé é uma obra que é semeada com ações de amor e ações voluntárias. Quero conscientizar a todos, amados, que se nós não tivermos a matéria-prima chamada ser humano aqui, essa obra não vai, amém. Com certeza não vai, por mais que Deus tenha graça, misericórdia, amém, o papel aqui na terra a ser cumprido é nosso. Então faço apelo, em nome de Jesus, que todos que têm sido edificados com essa igreja, abençoados por esse ministério, que reconhecem essa igreja como ministério cristão, amém, então por favor, interceda, ore, colabore, faça, amém, conforme o teu desejo, o teu coração, a tua vontade própria em relação a essa igreja, amém, a cargo daquilo que você determinou. Amém, esperamos em Cristo de que esta igreja continue sendo amada, como ela tem sido amada por poucos, mas tem feito a diferença. Amém, os programas de divulgação aqui dessa igreja, amém, as missões que estão sendo já agendadas esse ano, as células dessa igreja que estão, amém, já espalhadas também por aí, para exatamente serem referência a essa igreja, tudo depende desse povo que ama e semeia, ajuda, colabora e intercede por essa igreja. Aproveitando que eu estou falando disso, sexta-feira agora, programa Hora da Verdade às 5 da tarde, pela televisão, aqui em São Paulo, capital, para quem tem condições e TV a cabo. Vai poder assistir 5 da tarde, pastor, estarei lá pregando em nome de Jesus. Quem não tiver,
Entra lá pelo nosso site, horadaverdade.com, e ali estará disponível, amém, essa transmissão para você poder também se edificar. Os temas que essa igreja tem tratado por televisão, igreja nenhuma fala. E eu ponho a mão no fogo aqui. Amém? Põe a mão no fogo, quando eu disse hoje no programa de edição, dou um braço meu para você cortar. Se você, amém, disser para mim se existe alguma igreja hoje, a nível de mídia, tratando, falando, pregando o que essa igreja tem, na verdade, defendido. Não querem. Era uma felicidade muito grande da minha parte ver, mas não me deparo. Se alguém conhecer, por favor, me indique, que eu quero saber. Amém? Porque com certeza está difícil de encontrar irmãos. Então eu espero em Cristo que os amados orem e intercedam, porque, óbvio, amém, que essa igreja está na frente de um trabalho que muitos não querem estar, amém, porque as mutilações e as perseguições são inúmeras, a nível político, religioso, não dá para contar quanta gente vem contra essa igreja aqui. Mas é a nossa tarefa, é a nossa missão, e nós não temos outra opção. Então agora, quem quer ter noção do que essa igreja prega, entra na televisão, sexta agora, 5 da tarde, e você vai saber mais ou menos o que nós estamos pregando lá, tá bom? Todos convidados aqui. No domingo, culto aberto, 7 da noite, quem quiser vir pode vir, pela internet também, estaremos aqui à noite, em nome de Jesus, cumprindo, amém, o nosso dever e o nosso chamado diante do Senhor Jesus. E lembrando que domingo de manhã, culto normal de oração e também culto de doutrinação com aqueles que estão buscando a minha aprovação de membresia nesta igreja. Vou estar doutrinando, amém, 9 da manhã, não se esqueçam. Amém, amados? Amém, Jesus? Quem estiver com vontade de interagir com essa igreja, amém, não esqueça, estamos na página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, ali 24 horas por dia, nós notificamos mensagens e recebemos também comunicados. Amém? Uma coisa importante que eu tenho que dizer, não esqueçam, sempre compartilham, curtam, amém? Porque tudo que você fizer em prol, que está sendo publicado ali, amém? Fará com que essa mensagem seja, amém, disseminada. Ela entre nesse universo virtual e venha atingir públicos e diversos níveis de pessoa, que na verdade é o que nós queremos, amém? Que a palavra original ela chegue. Então os irmãos, se quiserem colaborar, amém, com a obra, está aí uma orientação que o pastor está dando, curta, amém, compartilhe e faça do que essa igreja tem pregado o teu perfil pessoal, porque você fará, amém, aliás, vai colaborar para que outras pessoas estejam, amém, sendo, amém, edificadas com a mensagem cristã. Outra coisa importante que o pastor quer definir aqui, meus amados, amém, e é mais importante ainda do que eu estou falando aqui também, amém, tão igual, que agora em março, dia 15 e dia 20, estarei em Boston, lá nos Estados Unidos, uma obra que temos lá, estarei indo para uma viagem missionária, onde dia 15 e dia 20, 7 da noite, vou estar dentro de um hotel para fazer uma conferência missionária, amém, 2 cultos a Jesus, amém, abertos para todo mundo que quer ir, poder ir, amém, está lá. Uma coisa importante, ninguém paga nada, é gratuito, amém, até porque muitos pastores estão cobrando lá a entrada, amém, essa igreja não faz isso, amém, vocês poderão ir gratuitamente, amém, pela graça e de graça, amém, Jesus, e levar as pessoas e as almas que estão sedentas, amém, do Evangelho, da revelação de Jesus, amém, e o apelo que eu faço a quem está me ouvindo aí nos Estados Unidos, para não esquecer a agenda missionária da Igreja Cenáculo da Fé, nos Estados Unidos, em Somerville, dia 15 e dia 20, 7 da noite, no Hotel Holiday Inn, na 30 Washington Street, estarei lá, numa sala reservada dentro desse hotel, lhe esperando. Quantos irmãos estão orando aqui em nome de Jesus? Vocês não têm dimensão do que nós vamos enfrentar lá. Amém, irmãos? Então orem por nós, para que essa obra seja feita e o ministério seja realizado lá, nos dias 15 e dia 20, agora de março. Vamos ficar de pé. Amém? A igreja está preparada? Amém, Jesus? A igreja está preparada? Então vamos fazer aquele barulhinho que o diabo não gosta, mas Jesus adora aqui nesta igreja. Vai, cenáculo! Prova que a Bíblia está na tua mão aí, meu irmão. Diz para eles, a Bíblia está aqui, ó. Faz o barulho santo aí, cenáculo. Pera aí, irmão, pera. Para, pelo amor de Deus. Rapaz, os caras vão tocar tabaque, tambor, 4 dias direto, 5 dias, eu não sei quantos são os dias do carnaval, sem dormir, na cachaça, no mé, na prostituição, o diabo deitando e rolando.
né? E você vir aqui e dar para Jesus? Quem sabe lá na passarela, né? Ficar mais motivado, se soltar, né? Soltar o tigrão que está dentro de você. Aqui na igreja, ele é cheio de ética, né? Parece um maçom. Não? Vai, cenáculo. Faz o barulho aí, meu irmão. Os internautas ouçam aí, ó. É Bíblia na mão. Amém. Levanta essa espada aí. Sabe o que o pastor pede para os irmãos fazer isso? Para afrontar. Para afrontar, porque o povo precisa vir com a Bíblia. Entendeu? Precisa vir armado. Porque nós não aceitamos o discurso humano aqui. Se eu quiser ouvir homem falar, eu vou lá para as faculdades, filho. Vou me entremeter, você entendeu? Na intelectualidade humana. Eu não estou afim de ouvir homem falar. Inteligência humana se expressar. Eu quero ouvir Jesus revelar. É a tua vontade, cenáculo? Então, crente não vem sem Bíblia, filho. Levanta a espada para o céu aí. Abre a tua boca e ora. Toda a igreja chorando e clamando. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Imploramos, meu Santo Jesus, que a tua espada esteja sobre a tua igreja nesta hora. Pois cremos, meu Senhor, que a tua igreja será tratada pelo teu Espírito. As almas vão ser, Senhor, tratadas, meu Santo poderoso, pelas tuas mãos, pela tua santa vontade. Meu Senhor, queima o diabo, queima o pecado, a iniquidade. Quebra a dureza, a soberba, a impenitência. Pelo teu sangue nós te pedimos, Senhor, o teu sinal, a tua salvação, a tua revelação. Te pedimos a tua misericórdia, para que o Senhor entre com providência acerca daqueles que estão aprisionados, dominados, encarcerados, meu Senhor, na mentira, no engano, na iniquidade. Pelo teu sangue fala, meu santo, nesta alma, nesta vida. Prepara a tua igreja, prepara esta obra para te receber no céu, a purificando, a transformando, a libertando de todo mal. Meu santo Jesus, queima a apostasia, queima a rebelião, quebra as facções, quebra, meu Senhor, o medo, a incredulidade, quebra, Senhor, a covardia. Pelo teu sangue nós te pedimos, fala, meu Senhor, fala, meu Salvador, revela o pecado, a iniquidade, queima o diabo, o satanismo infiltrado na igreja. Pelo teu sangue nós te pedimos, meu santo, pelo teu sangue nós te imploramos a tua palavra, a tua revelação, pelo poder que há em teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Dá tempo para você correr, se você quiser. A porta é bem larga lá. Jesus vai falar. E, pastor, eu gosto de um termo de propósito. Amém? Você vai pôr a mão na tua Bíblia agora. Põe a mão sobre a Bíblia e diga assim: fala, Jesus, nesta igreja. Senhor Jesus, ministra a tua palavra nesta igreja. Revela a tua vontade. Quebra a soberba, o orgulho, a religiosidade. Me prepara, Jesus, para te receber no céu, para arrebatamento da tua igreja. Me santifica, Senhor, para que eu seja acolhido nos céus quando o Senhor vier em glória para ceifar. Senhor Jesus, tem misericórdia das almas que se perdem, das almas que estão presas no pecado. Livra minha alma da condenação, salva minha alma. Amém, Jesus. Então você concordou agora, amém? Não adianta mais você reclamar. Texto de Mateus, igreja, pode abrir. Daí ele pergunta assim: mas pastor, tem gente que vai reclamar? Meu filho, é o que mais tem. É gente que reclama. Os irmãos vão abrindo o texto de Mateus, Evangelho de Mateus. Enquanto a igreja vai se preparando, o capítulo 3 aí. Amém, pastor, eu vou aqui dando a minha saudação a todos os meus irmãos que estão pela internet. Estamos ao vivo dia 27 de fevereiro. Amém, em nome de Jesus. Se preparando para o carnaval, né? Dia 27 de fevereiro, já se preparando para o carnaval, porque vem no carnaval, né? Amém, um abraço aos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Os irmãos não sabiam que vai ter bloco evangélico no carnaval? Chama-se assim, Sal na Terra. Eu já acho que é goró na cabeça. Sal na Terra não é o nome certo, porque Sal na Terra tem um outro gênero. Amém? Vai se chamar Sal na Terra. Nós estamos chegando no fim.
Aliás, todos os carnaval que a gente tem denunciado já faz tempo já. Amém? Então que Deus tenha misericórdia na nossa vida, porque o povo está perdido mesmo. Texto de Mateus, capítulo 13, pastor, eu vou ler. Amém, em nome de Jesus, a todos que estão nos ouvindo aqui nesta noite. Amém? Mateus 13, verso 18, que Jesus ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração. Antes é de pouca duração, me perdoem. Chegar na angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e lhe dá fruto, e produz 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Quem crê nesta verdade, dá glória a Deus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode estar sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Era método do nosso Senhor fazer comparações. E por intermédio das figuras, implementar na consciência dos homens, não só a palavra que vem do céu, mas também a compreensão do que ela quer dizer. E é uma dificuldade hoje, como já Jesus deixando claro aqui, é uma dificuldade para quem está de fora ter entendimento e compreensão, amém, daquilo que a Bíblia fala, a linguagem do céu, porque é óbvio que quem está do lado de fora está pouco se lixando o que a Bíblia diz. Mas é dever de quem está porta dentro ter exatamente a compreensão do que a Bíblia comunica. Como ela vê as coisas. Então, por esta parábola, Jesus dedica a sua pregação acerca da palavra e do desenvolvimento do reino de Deus no homem, na vida do ser humano. E é uma palavra direcionada exatamente para determinar que o pensamento cristão, ou o pensamento de Jesus, tem um gênero específico. Que aquilo que Jesus comunicou, exatamente pelo fato de ele ter relacionado a palavra ou a expressão semente, que quer dizer unidade de reprodução de vida. A palavra semente, utilizado na expressão desta pregação, quer dizer que a palavra de Cristo está unida para reproduzir vida. Jesus determinando que aquilo que está no Evangelho, que aquilo que está na palavra de Deus, tem um gênero específico. Uma qualidade, uma característica, uma forma pela qual não só estão unidos, como também são completamente separados de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer nesse mundo. E eu quero falar sobre esse primeiro ponto, o gênero de Deus, a espécie chamada Evangelho, a palavra de Cristo, que deve sim ser tratada como uma espécie, como algo específico, de valor específico, de propósito específico. Por quê? Porque eu acho estranho lá fora se discutir sobre pluralidade, por exemplo. Todo mundo com o seu pensamento, com a sua ideia, e todos tentando obter uma filosofia de relacionamento dentro dessas variedades de espécie de ser humano que nós estamos vendo. Mas quando entra na questão do interesse do ser humano, eles sabem se defender. A filosofia ela é cheia de enganos, porque já no protocolo da maçonaria judaica se dizia o seguinte, que há muitas ideias e utopias que foram criadas para não serem práticas, mas simples ideias.
tantas ideias, como a filosofia é, que virariam exatamente diante da sociedade como é que fala? Um vale, diríamos assim, infinito, onde as pessoas cairiam, não sabendo mais voltar. Até uma palavra lá que eles usam que o pastor esquecia aqui. Ideia. É diferente daquilo que nós estamos ouvindo aqui. Por quê? Porque o evangelho não pode ser considerado como sendo algo produzido, arquitetado, criado por homens. Mas o que Deus determinou que o seu filho deveria ensinar e pregar quando ele se encarnasse. Então no mundo há muitas ideias, uma delas a filosofia, que na prática não é visto se cumprir quando entra em cena a questão dos interesses, porque as pessoas sabem defender os seus interesses, tanto que há o sistema privado. Se tudo fosse de qualquer jeito, como todo mundo quer fazer com as coisas de Deus, na vida isso também seria prático, isso também seria visto, mas não é. Nada nesse mundo você utiliza de graça, filho. Tudo você tem que pagar. E aquilo que o ser humano está querendo pregar lá fora, sinceramente, na realidade não é visto. Por quê? Como volto a dizer, quando o interesse dos homens está em jogo, eles sabem se defender. Mas é uma coisa interessante. Com Deus, com as coisas de Deus, eles querem tornar algo de qualquer jeito. De qualquer forma, sem pesquisa, sem originalidade, sem preocupação de investigação, de preservação. Tudo pelas coxas, da maneira que vem na telha. Assim é tratado as coisas de Deus pelo mundo hoje. Mas se botar a mão no dinheiro dele, se botar a mão na honra dele, se você ferir alguma coisa que, na verdade, o exponha, o prejudique, você pode ter certeza, ele vai te levantar o calcanhar e vai se defender. Porque o sistema é isso. O mundo é isso. E o que eu quero mostrar a nível de gênero? Que tudo lá no mundo tem gênero. Para a música tem gênero, para a política tem idealismo, tem partido, tudo há lá no mundo agora, separação. Agora eles querem colocar uma arma na cabeça de Deus e dizer o seguinte, mas aqui vai ter ecumenismo. Aqui vai haver pluralidade na unidade, ou seja, todo mundo diferente se unindo num parecer. E não é bem assim. A Bíblia não aceita esse tipo de imposição ou divisão. Por quê? Porque Deus tem vontade. Porque Deus tem caráter. Porque o reino de Deus tem opinião. A palavra é uma semente. O que Jesus prega é um gênero. Você tem liberdade de escolher o que você quiser e vai pagar por isso. Vai responder por isso. Mas você não pode fazer com que Deus ceda. Ou até propriamente dito, a igreja como Estado quer. Na vontade de Deus que está escrita. Eu estou aqui em cima desse púlpito agora para transmitir a você o que Deus quer de você, de mim, de toda a humanidade, referente àquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E eu não posso falhar com a minha tarefa. E qual é a minha tarefa como pastor, como de toda a igreja? Comunicar bem, que na teologia se chama exegese. Fazer bem aquilo que está escrito, utilizar bem aquilo que está determinado, porque o que está determinado não precisa de interpretações radicais, mas de um bom senso para você realmente chegar na decisão final, entendendo o que Deus quer de você, porque Deus tem vontade, Ele tem caráter, Ele tem propósito, Ele tem opinião, Ele tem crítica, e o Evangelho é isso, Jesus é isso, a igreja também precisa ser isso, e nós estamos exatamente aqui desafiados a chegarmos na conclusão, o que nós queremos ser em Cristo, se nós estamos dispostos realmente, por intermédio da palavra de Jesus, reproduzir aquilo
que ele determinou, ou seja, por intermédio de uma semente que não pode ser modificada, deteriorada por nenhuma época, tempo, pensamentos, modificações humanas, etc, etc, etc. Até uma expressão que Jesus utiliza bem: ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o que é. Deus não muda. A gente pode mudar, mas ele não. Mas eu quero dar um texto para os amados aqui de Mateus 7, versículo 15 ao versículo 20, que fala exatamente mais ou menos sobre a questão de que a semente que representam o pensamento de Cristo, de que a palavra do reino, amém, há gênero, há forma, há espécie e precisam ser honestamente preservadas, aceitas e não revertidas. Olha o que Jesus diz aí em Mateus 7, versículo 15 e versículo 20. Leia comigo, Senhor, com a fé em nome de Jesus. Acautelai-vos, fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, Jesus? O que Jesus utiliza para explicar e pregar o que está no reino e o que o reino quer de nós? O que pela via natural já se comprova na ciência. Que toda causa tem uma origem. Toda causa, pelas vias naturais, tem uma origem. Ou seja, tudo que se produz tem um reprodutor. Tudo que se produz se identifica com quem produziu. Temos uma obra aqui, que tem o aspecto, a cara, a vontade, o sonho, o pensamento, a arquitetura do seu idealizador. É como se Jesus dissesse: olha, se no meio científico se comprova que toda causa tem a sua origem na fé e na vida espiritual, naquilo que Deus deseja também. Tudo aquilo que se produz por intermédio de Cristo, da sua vontade, do seu caráter, tem a cara dele, tem o seu aspecto, porque ele é o reprodutor, ele é aquele quem reproduziu, quem formou, quem construiu, pela sua misericórdia, pela sua graça, etc, etc, etc. Então olha como as coisas são interessantes. Nós temos uma igreja, hoje, cuja placa é cristã, mas o seu conteúdo, a sua forma, o seu jeito, a sua norma, o seu método, não corresponde a um cristianismo original. E a palavra de Deus pede para a gente preservar a origem, o gênero. Então hoje se obteve, se assimilou um conceito muito errado dentro da igreja. Estilos, a Bíblia não aceita. Formas diferentes de se atuar, a Bíblia não aceita. Porque se a igreja deve ter a cara de Jesus, e aqueles que congregam também, a Bíblia é da linha radical. Se essa árvore é de Jesus, vai gerar fruto cristão. Se esta árvore não é dele, se esta árvore não tem origem, semente cristã, o que ela vai dar como fruto final tem aspecto cara de outro. Até um exemplo e uma comparação que os apóstolos fizeram: noivo e noiva, a igreja como esposa de Cristo, aquela que está sendo preparada para o seu noivo. Forte. Algo que tem uma identidade, uma relação profunda, uma comunhão, uma unidade, com um parecer único. Meu amigo, se você botar a semente, qual seja o gênero,
na terra do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o que vai nascer é igual. É disso que nós estamos falando aqui. O evangelho tem que ser pregado, aquilo que Jesus determinou, que a igreja tem que pregar, que segue a normativa, a inspiração e o método dos profetas também, em qualquer lugar do mundo, precisa ter o aspecto e a cara de Jesus, ou seja, ser original. É um dever, é um desafio nosso. E lhe garanto, filho, que você é mais preocupado em obter uma identidade pessoal, mais dedicado em ter um perfil próprio, do que chegar à conclusão daquilo que Jesus quer. E esse é o nosso defeito, esse é o nosso erro. Talvez seja exatamente estamos direcionados a certas mudanças, ou se conformar com elas, que Jesus nunca aceitaria, Ele nunca concordaria. Toda causa corresponde à sua origem. E se nós somos frutos da salvação de Cristo, então nós temos o aspecto, a cara dele. E se nós não tivermos, temos aqui uma confissão falsa. Como movimento pastoral, como movimento profético, como as igrejas, se perdeu o conceito da origem. Até uma brincadeira que muitos internautas estão fazendo na internet. Se Jesus viesse fundar uma igreja hoje, em pleno século 21, qual o rosto da missão e a cara dessa igreja? Será que ele ia, nesse momento, se inspirar no movimento evangélico? Que se debruça sobre braços políticos, econômicos, corporativos? Será que Jesus ia montar um conselho de orientações com esses pastores que estão liderando o movimento evangélico hoje? Se você disser que sim, eu digo para você, você está contra a Bíblia. Ou nunca leu. Porque se eu for em busca do gênero do que é igreja, eu vou deparar-me com um ministério, com igreja, ou então com um ministério pastoral muito diferente daquilo que nós estamos vendo hoje. Com um tipo de cristão muito diferente do que está aí hoje. E nós estamos sendo obrigados a aceitar como coisa normal, como algo compreensível por Deus, etc, etc, etc. Então nós temos que respeitar Jesus. Nós temos que concordar de que aquilo que a Bíblia prega não pode ser modificado. Ele diz sim. Lá em Mateus 13, versículo 24 ao versículo 30, é um texto que nós vamos ler lá na frente, mas você já pode abrir nesse momento e analisar. Jesus ele diz o seguinte: as boas sementes representam os filhos do reino. Quando Jesus ele prega sobre gênero, ele fala sobre a questão da reversão. Ele diz: a reversão é impossível. Você vai ser aquilo que você é no teu coração. Você será conforme o Deus que você serve, ou então aquilo que você se entrega. Nós não podemos reverter a origem das causas. Então ele diz: as boas sementes representam os filhos do reino. Por quê? Porque eles são cópias autênticas de Cristo. E por intermédio daquilo que eles fazem, praticam, exercitam em vida, eles confirmam que Jesus é o seu reprodutor, que Ele é a origem dessa causa, que Ele é a fonte dessa construção, dessa edificação pessoal, edificação de vida. É estranho nós chegarmos aqui professando um nome, falando de alguém que nós não parecemos com Ele. É mais ou menos o que Jesus está querendo dizer. Quando Jesus entra com o propósito e o processo da pulverização de discípulos, Ele vai e prega uma das mensagens mais fortes que estão escritas no Evangelho. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, eu não vivo nele. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ponto. Muitos que estavam andando com ele disseram: quem vai suportar esse discurso? Porque o que esse homem está pedindo para nós é que a gente viva por causa dele, em pró ao que ele ensina e o que ele testemunha. O que eles queriam?
andar com Jesus, caminhar com Ele, e com esse direito de terem a decisão final, a autoridade sobre si mesmo, serem iguais, no mesmo nível que o próprio Cristo. Era isso que eles estavam propondo para Jesus, uma independência, uma autonomia. E Jesus disse, não. Caminhada cristã, servos, discípulos aqui, se parecem com o seu Senhor, fazem o que Ele manda, obedecem o que Ele fala, acima da opinião pública, acima de qualquer fator humano. Porque quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, eu não vivo nele. Eu não estou nele e ele não está comigo. Discurso duro esse. Mas prova o que nós precisaríamos para mostrar que Jesus está em nós. Quais são as formas que nós temos de comprovar que o reino de Deus está em nós? Segundo a palavra de Deus, pelas práticas, pelo teu pensamento, pela tua forma de atuação, pelo teu comportamento. São as vias que Deus estabeleceu para você dizer exatamente quem você é, diante daquilo que está sendo pregado hoje aqui. Se Jesus está em você ou não. Porque Bíblia debaixo do braço, igreja aberta, título de pastor, título de melhor cantor cristão, etc, etc, etc. Para mim, para a palavra de Deus, é insuficiente. E todo mundo já percebeu que a Bíblia não é política. As boas sementes são os filhos de Deus. Porque elas procedem, elas têm origem, elas têm raiz cristã. O céu dado é Jesus. São cópias autenticadas deles. Como meu Senhor mesmo pregou, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu sei quem elas são. Elas ouvem a minha voz e sabem que eu falo com elas. Comunhão, identidade, parecer recíproco. Isso na fé não é opção, filho. São formas de você dizer se Deus está na tua vida ou não. Porque igreja todo mundo pode abrir, sentar aqui todo mundo pode sentar. E ser pastor todo mundo pode ser. Ser um líder. A nível de crítica, como que a gente pode identificar um pastor que não é pastor? É só ouvir o que ele prega. Não precisa nem investigar se ele é ou não. Entra na televisão, você vai saber do que eu estou falando. Eles não estão pregando gênero. Eles não estão dando a semente procedente do céu. Eles estão implementando princípios e ideias maçônicas. E eu sei identificar por quê? Porque eu sei separar. A Bíblia está aqui e as ideias estão do outro lado lá. Outro dia o pastor, eu fui fazer um seminário de bibliologia lá na Trinitariana, com o princípio de debater o que a Sociedade Bíblica do Brasil estão fazendo com as Bíblias, modificando verbos, provérbios, isentando expressões, estão mudando a Bíblia. E eu fui lá para o diretor da Sociedade Trinitariana e disse para ele assim, até esqueci o nome americano lá, Sr. Herbert, sei lá como é o nome do homem lá. Sentei com ele na cadeira, olhei para ele e falei assim, o que o senhor vai fazer? Deu uma cópia para ele da intimação da Sociedade Bíblica do Brasil, que me mandou, seus advogados me mandaram, me ameaçando de processo por calúnia, defamação, prejuízo econômico, etc, etc, etc. Eu disse ao senhor, o que o senhor vai fazer em pró o que aquela sociedade está fazendo lá? Nada. Simplesmente ele não se interessou. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, deixa eles mudarem. Deixa eles mudarem. Qual o problema nisso? É assim como as pessoas estão tratando as coisas de Deus. Elas não estão preocupadas em que está sendo mudado, que está sendo trocado, revertido, aquilo que é mais importante na igreja, a palavra, a semente, meus irmãos. Por isso que o diabo odeia tanto a Bíblia. Por isso que o diabo odeia tanto as escrituras sagradas. Por isso, porque ele sabe que a Bíblia tem uma opinião definida. Ela tem vontade, ela tem caráter e não coloca em debate para ser discutido. Ela manda, ela ordena, ela pede.
e não dá alternativa. Ela põe o cara na parede e não dá alternativa. É sim e não, não tem filosofia. Por isso que a sociedade nesse momento está no processo de tomar da igreja aquilo que é mais fundamental, mais importante dentro dela, a palavra de Deus. Um documento mais importante que nós temos em mão hoje, para dizer exatamente quem é Jesus e o que ele pensa e o que ele quer de nós. O apelo que eu faço para o amado irmão, que você seja uma cópia autêntica, e que o teu reprodutor, que o agente da tua vida e da tua transformação seja Jesus e não o teu pai, a tua mãe ou qualquer um outro, meu amigo. Nem o teu pastor, nem a tua igreja. Abre a palavra de Deus, cenáculo. Texto de, ainda, né? No texto que nós estamos aqui colocando diante da igreja. Pastor, eu queria que a igreja abrisse a palavra de Deus, só um textinho para você poder saborear, né? 1 Coríntios 3:11, aonde o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. 1 Coríntios 3:11, o que os irmãos entendem do que este irmão está falando aí? Que ninguém pode remover o que está colocado, substituir o que está imposto, por intermédio das escrituras sagradas. A linha teológica da igreja primitiva, como a dos profetas e do próprio Cristo, é esta: gente, vamos conhecer a palavra de Deus aqui, saber o que ela quer e guardar. Porque o reino de Deus, para ser implementado na tua vida, precisa desse interesse, dessa envergadura, dessa dedicação, dessa entrega tua pessoal. Você precisa se conscientizar que o reino de Deus, que a sua palavra, que o próprio Cristo, estão formatados aqui em pensamento, estão aqui formatados em doutrina, regra santa, que nós precisamos aprender e aplicar, para que aquilo que está na perspectiva da fé seja cumprido em nós, de que sejamos geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, gente que veio das trevas para a luz. Amém? E até outro texto que Paulo também diz em 2 Timóteo 2,19, todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. O conceito de pecado dele, lá atrás, continua o mesmo. E não vem com essa história de que são outras épocas, são outros tempos. Então agora Deus, ele atua de acordo com a época. Lá atrás ele destruiu Sodoma e Gomorra. Agora no século 21 ele vai aprovar o casamento gay. Agora, em pleno século 21, ele vai ser consenso com as ideias liberalistas, com as novas versões, porque ele não tem mais opinião, não tem mais caráter, e está deixando a cargo dos homens dizer o que é certo e o que é errado. Então isso não pode ser aplicado na tua vida. Você entrou numa igreja, você está diante de um pastor que te orienta, você vai ter consequências sérias na tua vida, se você for irresponsável daquilo que está escrito aí. Seríssimas. Porque lá na frente, quando você quiser obter resultados dessa fé que você está vivendo aí, Deus vai requerer, aliás, a origem dessa causa aí. E se ela não for cristã, não vai ter vida, não vai ter experiência. E como muitos lá fora, vai ter decepção e desgraça. Por isso a reversão ao ateísmo. Muitos se revertendo ao ateísmo, se revertendo à religião da qual fizeram parte por culturas de épocas, porque vieram para o cristianismo e não conseguiram vingar, não conseguiram obter confirmações. É óbvio que não. O cara chegou aqui, apontou o dedo no cardápio e pediu Jesus a gosto dele. Movimento gospel, entendeu?
O que está determinado não pode ser removido. Fala para quem está do teu lado aí. O Estado pode prender, pode matar, mas a igreja não pode voltar atrás do posicionamento que a Bíblia Sagrada determina, que Jesus determina. A semente é esta. Esta é a semente. É essa que você vai colocar na tua vida. É essa que Jesus quer. É isso aí. Mas assim eu não gosto, não quero, não me realiza, então tchau. Vai para o espiritismo, vai para o catolicismo, vai para outra religião. Mas eu não vou poder recriar uma igreja, um Jesus conforme os anseios da época, dos pedidos públicos, do que o povão está querendo hoje. Tanto que a Veja, isto é, e as demais mídias têm total liberdade de dizer: Jesus é pop. E para eles, ele é. Porque se trata de uma reversão. E se você for na raiz, investigar o que é evangelho, igreja, pastor, liderança, você vai chegar nesse conceito como eu. Que o movimento evangélico não tem origem cristã. Abra a palavra de Deus aí agora, ainda Mateus, capítulo 13. O segundo ponto que eu quero apresentar aqui, além do gênero que Deus estabeleceu, que não pode ser modificado, que está nas palavras de Cristo, Jesus também ele ensina aqui, ó, do versículo 18 que nós lemos, a parábola do semeador nos ensina o quê? Né? Então vai acompanhando, versículo 19, 20, 21, o que Jesus vai ensinando aí? Né? Que a semente, ela nos foi dada para ser aplicada em um tipo de terreno, tipo de pessoa, tipo de coração. Mas Jesus, por intermédio dessa palavra, ele coloca a narrativa sobre diferentes circunstâncias. Mas no final do ensinamento, ele dizendo: o reino de Deus e a sua palavra só se desenvolvem em cima de um tipo de pessoa. Novamente, Jesus dizendo: há gênero e há um perfil específico que o céu escolheu, de pessoa. Mas uma coisa interessante, que o terreno onde a semeadura é feita, ele é impessoal. Porque Deus não predestina ninguém para o céu, ou então outros para o inferno, como Calvino pensava. Deus não interfere na escolha das pessoas. Ele não usurpa o direito das pessoas escolherem, como Adão também não teve de Deus esse impedimento. Ele escolheu e pecou. A natureza, propriamente dita, ela representa isso. O próprio livre-arbítrio. Então a semeadura está assim, em um terreno, mas um terreno impessoal, porque não cabe a Deus decidir que tipo de pessoa você vai ser nessa parábola. Cabe a você definir que tipo de pessoa você quer ser. Por isso que é impessoal. Cabe você dizer qual destas aqui você se encaixa. E Jesus começa a pregar que a semeadura estava sendo feita, ou seja, a semente estava sendo aplicada em diferentes circunstâncias. A primeira, a indiferente. O mundo é indiferente com aquilo que o Evangelho prega, com aquilo que o Evangelho fala. Há novidade nisso aqui? Não. Não há importância para quem está lá fora agora, no que o Evangelho está pedindo, no que Jesus sofreu, naquilo que ele na verdade está requerendo. Porque o mundo, ele vive sob orientações, inspirações diversas, menos cristãs. O mundo está separado, definido. Todo mundano, todo ímpio, ele está pouco se lixando. Por isso que a palavra veio e por isso que ela foi furtada pelo diabo. Porque para o mundo, ela não serve. Essa é a primeira classificação. A primeira circunstância que Jesus diz para nós aqui. A palavra passou por lá e foi inútil. Nós podemos tornar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário algo inútil. Quando a palavra de Deus passa desapercebida, quando ela não é reverenciada, amada, nós podemos tornar aquilo que Jesus viveu e ofertou na cruz como algo inútil. Jesus está explicando aqui. Quando somos indiferentes, não fazemos questão de ouvir.
dará atenção. Como Jesus dizia pelo profeta Isaías: esse povo eu não curei, não libertei, não salvei, porque o seu coração está duro. E eles não entendem nada do que eu falo, porque os seus corações estão duros. E eu lhe pergunto, você que está aqui hoje, Jesus montou um grupo especializado em tratar esse tipo de pessoa? Não, ele deixou para trás. Porque ele não pode usurpar o direito de ninguém. A fé representa decisão voluntária. Então, por favor, amigo, saiba decidir, porque você vai responder. Uma outra classificação que Jesus fala dentro dessa narrativa, uma outra circunstância, é de que a semeadura chegou exatamente para o tipo de pessoa, para um tipo de coração cristão, mas de um coração emocional, mas não tendo raiz, consciência, prática, não tendo vivência no cristianismo que professa, mas só emoção, choro, lamentação, oração, ida e vai de igreja, que é o movimento hoje mais praticado. Quando veio as perseguições por causa da fé, estas pessoas abandonaram. O reino de Deus não tem desenvolvimento sobre quem é emocional, porque evita a consciência, porque evita a prática, mas é emocionado. Falou de Jesus, ele chora. Falou de Jesus, ele se ajoelha. É tipo uma coisa teatral. Gosto de ir naquela igreja, adoro ouvir aquele pastor pregar, como se Deus tivesse agora várias formas de atuação. Para mim, se o cara fala grosso, fala fino, grita, fala macio, o evangelho é o mesmo, tem que ser o mesmo. Mas a gente vê constantemente eles chorando, eles emocionados, mas Jesus diz, não basta. Não vai vingar. Porque a hora que vier a pressão, a hora que vier a perseguição, a hora que vier a oposição por parte de sociedade e mundo, eles vão abandonar, eles vão largar, e eles vão tornar toda essa semente uma coisa inútil. A palavra do reino como sendo algo inútil. É interessante, nos faz pensar aqui. Acho que nesse exato momento a igreja poderia estar lotada e não está. E mesmo assim nós não poderíamos dizer que todos que estão aqui são salvos, ou então todos que estão gritando Jesus aqui vão entrar no céu. Porque está determinado que não é por intermédio da emoção que o reino de Deus é aplicado, desenvolvido, confirmado nas nossas vidas. Chorei muito, orei bastante, a minha vida toda tem até calos nos meus joelhos, dizem eles. Mas não se converteram, mas não creram, mas não viveram. São artistas. E Jesus fala deles aqui. Há um outro ponto que Jesus mostra na narrativa de uma outra circunstância. A questão do pecado. O semeador saiu para semear, necessitando de germinação, de crescimento, como obra fundamental para o reino de Deus. A semente é aplicada num tipo de pessoa, num tipo de coração, cujo a sua queda, a sua influência é o mundo, é o pecado, é a transgressão, é a concupiscência. A semente entrou, mas quando ela quis obter crescimento, desenvolvimento, fruto, ela morreu. Porque o pecado a matou. Porque a transgressão a impediu de florescer, de germinar, de desenvolver. Como Jesus dizia, quem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do espírito é espírito. Quem é nascido da carne é homem, natureza. Mas quem é nascido de Cristo é dele. Porque este nascimento significa regeneração. Recriar aquilo que está comprometido por intermédio de Adão. E Jesus pagou o preço para que a semente nos fosse dada, para ser aplicada com gênero, vontade, caráter e forma. E quando ela veio para nós, Jesus, ele por intermédio dessa parábola, na última instância, ele diz que esta semente, ela tem uma escolha única,
de um tipo de pessoa que ela germina, desenvolve, cresce e conclui obra. Que é o quê? A terra boa. E quem são aqueles que representam a terra reprodutiva, a terra que Deus trabalha e vinga a obra? Aqueles que creem, aqueles que aceitam, aqueles que obedecem. O reino de Deus só serve, só vinga em um tipo de pessoa, em um tipo de coração. Para aquele que é indiferente não, emocional também não, e pecador também não. Há um tipo de pessoa de coração só, que o reino de Deus, quando entra, salva. Aquele que se limpa, que se santifica, porque é obediente ao seu Senhor, que aceita Jesus como Ele é, a pedra angular que Deus colocou para edificar e salvar, e Ele não foi lá removê-la do lugar, e respeitou o que ela ensina, o que ela fala. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a este homem que edifica sua casa sobre a rocha, e vindo as circunstâncias da vida, ele permanece, porque Jesus é o seu fundamento. Gente que implica, debate com Deus dentro da igreja, o fim dele é o fogo do inferno. Opinião forte aqui para a Bíblia serve para mandar gente para o inferno. O que nós temos que analisar aqui, a nossa origem. Quem é o reprodutor espiritual da tua vida? Eu lhe pergunto, qual? Com quem você se parece? É nossa obrigação sermos dele. É nossa obrigação sermos dele. A palavra de Deus determinando aqui, amados irmãos, há um tipo de preferência do reino, um tipo de pessoa, de coração, que Deus almeja hoje aqui. Aqueles que recebem, aqueles que creem, aqueles que concordam, aqueles que obedecem o que Jesus é. As emoções não bastam, como o pecado também não é compreendido, como também aqueles que são indiferentes, Deus também não trata como gente cristã, ou então Deus não os trata com condolência. Como todo mundo pode perceber, o reino de Deus precisa germinar, desenvolver, e precisa de um tipo específico para exercer a sua glória. E sabe dizer quem é o fiel? E sabem dizer exatamente aqueles que tornaram a semente uma coisa inútil. Deus tem opinião. Você talvez perdeu a tua, mas a Bíblia não. Ela sabe diversificar, separar, discernir as coisas que são. Porque ela não é emocional, sentimentalista, mas analítica ao extremo, para saber exatamente a origem daqueles que estão aqui e definir qual é o devido lugar que você deve sentar hoje aqui: a de cristão, de crente, de fiel ou do inútil? Que toda vez que a semente de Deus quer entrar, ele mata, ele insufoca ou trata de forma indiferente. Eu vou ainda aprofundar mais ainda com você. Mateus 13, versículo 36 a 43. Então, como todo mundo está percebendo e aprendendo aqui, o reino de Deus não precisa de mão estendida na cabeça de ninguém, de pastor ungido, orando no monte, se consagrando para ele ser Deus. Ele não precisa de homem para ser Deus. Da ajuda de instituições para exercer a vontade dele. Nós precisamos dele, ele não precisa de nós. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque para a Bíblia Sagrada basta a fé. Basta você fazer o que ele quer. O papel da transformação é a experiência pessoal, é a decisão pessoal. A igreja, o pastor são complementos, administradores. Mas o poder sobrenatural repousa, se inclina àquilo que nós decidimos, exercemos, aceitamos. A semente precisa
necessita, a palavra de Deus necessita desse terreno aberto, preparado, entregue, para que o reino de Deus manifeste o seu poder. Mas olha o que Mateus 13, versículo 36 a 43 fala aqui. Vamos lá, Senato? A partir do 37, vai. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, nós já ouvimos isso. Mas fala mais. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido para ser queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e todos que cometem iniquidade, para serem lançados no fogo da fornalha, aonde haverá pranto e ranger de dentes. O que a Bíblia está falando aí? O reino de Deus tem uma preferência, um tipo de pessoa que Ele quer. Aquele que se assemelha, que parece com o seu Senhor. Porque desde o dia que ouviu Jesus falar, se entregou e se converteu. E para você que está me ouvindo, a palavra de Deus chega tão profundo no parecer da análise de quem é e quem não é, da espécie, daqueles que estão gritando dentro da igreja, vamos saber quem eles são. Que Jesus aqui, propriamente dito, ele aplica aí o tipo de preferência que o reino de Deus tem, o fiel. Porque o joio, ele manda queimar no fogo. A semente que nos deu trigo, o trigo que é a causa da morte de Jesus, os salvos. Os salvos que diz quem é o seu reprodutor? Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo. E o que se fez novo se parece com ele. Amém, cenáculo? Mas o joio não é dele. O joio não se parece com ele. É uma coisa interessante, é uma folhagem hortaliça que ela se parece muito com o trigo, com a semente, diríamos assim, né? Mas que na prova da separação, é concluída ali a separação quando ambas frutificam. São sementes iguais, mas quando frutificam, quando dão fruto, elas são diferentes. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Há joio e trigo dentro da igreja. Parece-me que todos aqui são salvos, mas Jesus diz, mas quando eles falam, quando eles obram, quando eles praticam, eles mostram quem eles são. Eles se parecem muito, mas não são. Porque quando eles abrem a boca para falar, ou fazem algum ato em vida, você logo percebe que eles não parecem com Jesus. Daí nós ficamos desafiados em dizer o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Porque é o que o reino do céu pede para nós, todas as vezes, perguntarmos antes de tomarmos alguma decisão. Porque na tua decisão, você vai mostrar quem é o teu reprodutor, quem é o teu dono, quem é o teu Senhor, qual é a tua influência, a tua formação, a tua consagração. E é estranho nós chegarmos aqui, dando uma de figueira, mas ter outro tipo de fruto na nossa árvore. Chegamos aqui e dizemos que entregamos a nossa vida para quem nós não conseguimos obedecer, concordar, e quando ele fala, separamos o que ele fala. Uma igreja cujo não consegue exercer uma identidade definida. Mateus 13, verso 29 ao verso 30, Jesus ainda fala ainda mais profundo naquilo que você está ouvindo, sobre o tipo de preferência do reino, aonde o reino de Deus se desenvolve, onde a palavra de Deus vinga. Amém? Peço à igreja para que vocês leiam só o versículo 29 e 30. Vai, cenáculo, lê alto.
Amém. Amém? Quem entendeu diz amém. Ô Senhor, ele é bode, mas dá para entrar no céu. Ele é bodão, ele é assim mesmo, nascia desse jeito. Põe ele no céu. Sabe, trigo também, aliás, né? O joio também dá para se aproveitar, Senhor. A gente faz um enfeite na porta do reino. Um vaso com tudo isso aí. E o reino diz assim, não dá para aproveitar, não tem a cara do Cristo. Não foi produzido a partir da semente. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, os fornicários, os efeminados. Eles não vão entrar. Porque não coube a Deus defini-los, mas eles dizendo o que eles queriam ser. E agora vão pagar. Fizeram a sua preferência, agora vão ficar do lado de fora, porque não fizeram o que ele pede. Você vê como que a cena vai ser triste, dolorosa? Muita gente devia já estar indo na igreja vendo a sola do sapato queimar. Porque já estão vivendo o inferno pela qualidade que são. Pelo perfil que exercem. A Bíblia já está mandando para lá. É como por esta palavra, Jesus disse, ó, não chegou a hora de tirar o joio do trigo. Porque é capaz que o trigo seja arrancado com isso. Porque há um dia específico para juízo. Mas quando vier o juízo, no céu só entra um gênero, o fiel, o santo de Jesus. Porque lá não entra iniquidade ou transgressor, porque esses os anjos vão pegar para jogar no inferno. Você leu? O reino tem opção por um tipo de homem e de coração que nós precisamos nos apropriar. Porque senão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Pluralidade? Aceite a pluralidade. Há muitos gêneros e espécies. E Deus não pensa assim. Só na tua cabeça oca de político. A igreja não é ecumênica. Ela não é pluralista. Ela é cristã. Cristocêntrica. Porque a partir de uma semente que o reino de Deus germina, nasce, se desenvolve para ser colocado no céu no dia em que ele vier. Então não se engane, amigo. Você vai pagar, eu vou pagar, todos nós aqui vamos responder, porque ele vem em busca de um tipo só. Olha que Mateus 5, versículo 32 também fala. Aliás, melhor dizendo, Lucas 17, 34. Abre esse texto aí, senhor, que é mais forte ainda. Vai, meu irmão, com fé. Os internautas leiam alto aí também para exercitar. Por isso que o pastor, nessa hora eu folgo, para deixar o povo lendo. Que o cara está lá, né? Aqui na igreja ele dorme, ronca, mas lá em casa ele questiona a Deus. Ele dobrou o joelho e questiona a Deus. Por quê? Por que minha vida é desse jeito? Por que a igreja está desse jeito, né? Ele questiona, mas não quer saber, né? O que ele falhou, o que ele errou. Vai, cenáculo, lê alto. Pronto, já basta. A igreja da família, quem já ouviu, levanta a mão. Que nome que é esse que deram para a igreja? Está aí, ó. Deus não vai honrar família, mas o fiel. Se tiver um fiel lá, ele vai carregar e vai tirar do leito, do seio familiar. A mulher vai estar lá, a liberal, autônoma, independente, que dividia a sua casa e a sua cama com o fiel. Jesus fala, deixa eu pegar o que é meu, dá licença, e fica o joio para a tribulação, para a destruição e para ser queimado. É que nem os discípulos, quem vai suportar esse discurso? Quem que vai aguentar esse discurso? Ó, foram embora.
e Jesus não tratou com condolência. É que nem os discípulos: entra nessa casa, se ela for digna, semeia nela, mas se ela não vos aceitar, sacode o pó e vai embora. Porque o reino de Deus não aceita, não quer esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que resiste, que discute, que discorda, que debate, que tem opinião forte demais. Para Jesus, esse povo aí não presta para ser salvo. O que é salvo para Cristo é aquele que se abre, que o amém não é da boca para fora, porque esse aí vai ser acolhido na hora em que ele vier. E não é a família que vai subir, é o fiel. Igreja da família, não igreja de Jesus, filho. Porque a família de Deus está aqui, o salvo, o fiel. Ora para tua esposa, para o teu marido se converter e se salvar, porque a hora que Jesus vier, ele vai buscar o gênero, ele vai buscar a espécie, ele vai buscar o que é dele. E o que não for dele, filho, ele não vai levar. Ninguém vai enfiar na goela. É bode, mas Senhor, ele congrega. É bode, mas é mansinho. Não dá um jeitinho, Senhor, ele tem pelo branco. Entendeu? Faz o cocôzinho igualzinho. Mas por que não? Porque ele não aceita disciplina. Não presta. É outro gênero. Foi reproduzido de outra forma, é malhadinho. Porque tem outro dono. Se as igrejas estivessem pregando o que eu estou pregando para você aqui, filho, que Deus estabeleceu por Cristo que só existirá um tipo de pessoa, de ser humano, que vai entrar no reino do céu, exigindo que todos se assemelhem a isso, ia ter muito quebra, muito pau, muita guerra com a igreja evangélica hoje. Ela não estaria transitando com essa liberdade que ela está. Outro dia o pastor, para encerrar aqui, eu vi uma matéria que saiu na televisão, de um pastor evangélico no Rio de Janeiro, que ele classificou uma novela lá da Rede Globo, da Sereia, e ele classificou ela como demoníaca e orientou os membros da igreja a não assistirem. Teve, uma versão pastoral dedicada para que os crentes da sua igreja se santificassem, não fizessem parte dessa imoralidade. O camarada foi quase morto, assassinado por causa disso. As redes sociais explodiram em cima da cabeça dele. A televisão foi lá, entendeu? Entrevistar o pastor e perguntar para ele se ele estava doente. O senhor está doente? O senhor está com algum problema de esclerose múltipla? Entendeu? Qual que é o teu problema, pastor? Porque o que o senhor falou não é mais aceito aqui neste mundo. As coisas mudaram. O senhor é extraterrestre? O senhor veio de Marte? Entendeu? Qual que é o teu problema? Daí o pastor olhou para a cara da repórter e disse: não, a questão aqui é o seguinte, essa é a opinião bíblica. E a minha tarefa como pastor. Por causa de uma coisinha de nada, eu imagino se abrisse publicamente tudo que nós estamos falando aqui e dissessem aos que estão lá de fora, entendeu? Que não há essa liberdade que eles estão proclamando no reino, não há essa liberdade que o mundo está pedindo para Deus, que há um caminho definido para a salvação, que todos devem se submeter, que Deus não se coloca às mesmas mudanças que nós estamos cedendo, Ele não permite essas mudanças. Ia ter muita guerra, ia ter muito problema para ser enfrentado aqui, mas eu vou entrar no ponto prático. Por que você não é abençoado? Por que você não dá certo no cristianismo? Por que você não vinga? Você não tem vida, você não tem virtude, você não tem atribuições cristãs, porque o teu problema se baseia na rejeição. O tipo de homem, de mulher que Deus quer que você seja, você rejeitou desde o início. Foi lá para o batismo, tomou um banho, saiu dizendo que se converteu porcaria nenhuma. E agora é pastor. Fiquei 4 anos na Metodista, ouvindo besteira, para não falar o nome que eu estou com vontade de falar aqui. Fiquei na cadeira ouvindo um monte de besteira, dizendo o seguinte: olha, isso é uma falácia. E de lá saíram os pastores dessa geração, que amanhã vão estar na frente do púlpito ensinando, cumprindo o protocolo do liberalismo que está implementado nessa terra, que o anticristo vai reinar sobre isso.
E eu vou perguntar para mim daqui a alguns anos: onde estão os cristãos? Onde estão os crentes? Os fiéis. Que o reino de Deus fez opção. Cadê? Sumiram. E a semente também. O apelo que eu faço para você: não se importe muito com o que os outros falam de você. Não se preocupe com o diabo, porque ele já está esmagado desde que Jesus subiu para a glória na ressurreição. Mas se preocupe com as tuas decisões, com as tuas origens, com o teu pensamento, porque se isso que está aí dentro de você não procede da semente cristã, você é uma obra morta que Deus vai jogar no fogo do inferno. E se caso você se identificar, acolher o que está sendo pregado hoje e assumir esta condição, há tempo para você mudar isso. Daí diz assim: qual o segredo então, pastor, de uma vida cristã improdutiva, banal, inútil? Como a gente muda, reverte-se essa situação, arrancando o mal pela raiz e começando tudo de novo? Que talvez seja uma coisa que você não vai aceitar. Teu título vale mais do que a tua salvação. Tua aparência vale mais do que a palavra, do que a opinião de Deus. É que nem o divórcio, que a Bíblia nunca aceitou. Segundo casamento, a Bíblia nunca aceitou em instância nenhuma. Mas espera um pouquinho, pastor. Isso não dá para ser aplicado no século 21, onde nós estamos chegando no estágio da homossexualidade, relação homoafetiva aceita pelo cristianismo. Pois é, mudaram a semente, o gênero, e agora nós temos pessoas recasadas dentro da igreja até sendo pastor. A coisa está feia. E nós perguntamos para a Bíblia: qual vai ser o fim disso? A separação. Deus separando quem é de quem não é. Não porque Ele predestinou, mas porque as pessoas aceitam o que querem ser. Elas definem o que elas querem ser. E a tua decisão vale muito aqui. Pode te salvar, como a tua decisão pode te condenar hoje aqui. Por isso, um conselho meu que eu dou: não sai dessa porta hoje, dessa igreja, sem ter uma confirmação profunda de quem você é. Porque eu tenho para mim que amanhã não vai dar mais tempo para você. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.